ela tem que fazer, uma pessoa que tem uma crise, fazer uma intervenção medicamentosa rápida. E aí ela tem que equilibrar a emoção no sentido de humanismo, de envolvimento, de ternura, com a razão na questão do profissionalismo. Não deve ser fácil, não. E tem outra questão. O que é mais fácil, na sua opinião, doutora Priscila, formar um cuidador, que, por exemplo, como a Ariane já tem um curso de enfermagem, né, que já tem uma formação direcionada para isso, ou outra pessoa que tem aptidão, mas que não tem uma formação técnica, ou isso independe, na tua opinião? Eu acho que isso vai depender do paciente que nós vamos direcionar esse cuidador. Porque a gente pode ter, sim, em se tratando de idoso, a gente pode ter um paciente muito dependente, com sonda, com alguns dispositivos, que eu vou muitas vezes precisar de uma pessoa com uma formação técnica para até garantir a segurança do paciente. Mas eu acredito sim que seja possível capacitar, né, para alguns cuidados rotineiros, e isso envolve sim a administração, medicamento que não exija que seja passado por uma sonda ou que seja administrado alguma coisa injetável. Eu acredito sim que a gente possa também ter essa outra linha de pensamento e capacitar. O importante é capacitar essa pessoa para poder exercer algumas funções, aquilo que meu paciente vai precisar. Claro, e a gente vê muito na mídia, né, sempre o lado ruim das coisas, né? Nunca foi nos mostrado um cuidador, né, o que é um cuidador eficiente, dentro de uma casa de família. A gente sempre vê a questão dos maus tratos, da violência com os nossos velhinhos. A gente teve o caso no asilo do Rio de Janeiro que chocou, foi a Casa Santa Genoveva, se não me engano, no Rio de Janeiro, que chocou o Brasil inteiro. Mas tem um lado inverso também, Ariane, ou seja, você chega numa casa, vai cuidar de um velhinho que ele é violento, né, que de certa forma ele não é obediente. Como é que é isso? Você consegue chegar à Cláudia e falar assim, olha, estou tendo esses problemas, e ser preparada para isso, ou você pede para sair de lá e colocar uma pessoa que tenha mais experiência nisso? Como é que fica essa situação? Você já viveu isso? Não vivi ainda, mas a gente procura, né, orientações, né, de pessoas que já têm, para a gente poder também aprender e saber lidar com isso. Tem pacientes violentos, sim, mas a gente tem que saber conversar muito, tem que saber o que vai falar para o paciente, para ele não se tornar mais agressivo ainda, né? Então, assim, a gente tem que estar procurando orientações. E quando ocorre esses casos, a gente tem a orientação da Cláudia. Porque né? tem aqueles velhinhos que não admitem ser ajudados. Eu Não. já vi muitos casos. Não, eu sei fazer, eu consigo, pode deixar e anda, cai. Né? A gente tem a questão da teimosia da idade, que eu acho que é uma coisa inerente, que a gente vai passar por isso. Né? Acho que todos vão passar por isso, porque deve ser muito difícil você perder as suas habilidades. Né? Eles não admitem aceitar que estão a precisando. velhice. Né? Aquela coisa de você ter que dar comida na boca, você ter que ajudar a ir ao banheiro, dar banho, que é uma coisa muito íntima. Você é uma pessoa desconhecida para ele. Né? Porque ele vai imaginar você tendo que dar banho. Como é que é isso, Cláudia? Olha, isso é super complicado, realmente. Eu costumo valorizar muito o curso de cuidador, porque... Quanto tempo ele demora? Desculpa. Quanto tempo demora um curso? Tem variados formatos, tem com mais horas de aula, menos horas, mas gira em torno de 40 horas, já costuma ser o suficiente. O que eu digo para um profissional que seja um técnico de enfermagem é que não pare por ali. Tá? Por saber a técnica não quer dizer que esteja apto a trabalhar com uma pessoa idosa. Porque o curso de cuidador, ele visa muito mais o aspecto emocional do envelhecimento do que propriamente como fazer um procedimento. Você tem que convencer aquela pessoa de que ela precisa daquele procedimento. Você tem que entender que, de repente, aquela teimosia pode ser contornada de uma forma... Muda o foco um pouquinho, agora daqui a 5 minutos ele já esqueceu e você consegue. Então, o curso de psicologia. Cuidador... É psicologia pura. O curso de cuidador, ele é muito mais psicológico mesmo no preparo, tanto do cuidador, quanto no trato com as pessoas,
do que uma técnica de como dar um banho. Não é esse o foco. E ele é muito importante. E a questão da acessibilidade? Porque, na verdade, a gente tem hoje uma realidade, muitas casas que não têm estrutura, né, para ter esse velhinho dentro de casa. Como é que vocês tratam essa questão também? Tratamos. O nosso trabalho, ele se inicia com a visita de uma enfermeira, que essa enfermeira vai analisar o paciente, como paciente, uma anamnese, que é como chamamos, faz um diagnóstico, uma prescrição que deverá ser seguida pelos profissionais que vierem atuar ali, elabora um formulário criado por mim para acompanhamento diário de medicação, dosagem, tudo isso. Além disso, nós analisamos, porque eu gosto de ir na primeira visita também, sempre que possível faço, nós analisamos a dinâmica familiar e a questão de como é a residência. Tem muito tapete, tem escada, tem barra no banheiro e conversamos com a família. Tem uma assessoria para a questão de acessibilidade. Tem uma assessoria nesse sentido e nós, via de regra, temos sido muito bem recebidos. Essas sugestões estão sendo muito bem recebidas. Tá? Claro, a gente não impõe nada, mas a pessoa pelo menos está consciente de que aquilo oferece um risco. Damos também soluções, por exemplo. No caso de uma... muda o dia a dia da família também, Muda Acaba totalmente. influenciando no cotidiano familiar. E até para facilitar um outro aspecto agora, o aspecto de segurança, nós, a empresa, nós oferecemos a possibilidade de monitoramento eletrônico. Ai, que legal. Hoje em dia, com os aparelhos celulares são tão fantásticos, você pode acessar do seu celular. É um monitoramento feito pela família. E ver como é que seu velhinho está em casa. Saber o que está delícia. acontecendo. Isso é então, é uma segurança para quem não pode estar no dia a dia, que de repente deixou a casa sozinha com aquelas duas pessoas. Mas, sabe, olha, está indo tudo bem, poxa, que bom. A mesma distância, né, caso de gente que não está na mesma cidade. Olha, então, a empresa também oferece esse serviço. A tecnologia, né, trazendo resultados positivos, principalmente. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho. E no próximo bloco eu quero falar mais um pouquinho sobre a questão da violência e das noções básicas, né? Como é que a família escolhe um bom cuidador? No caso, a indicação, né? A gente ainda tem essa questão, buscar uma empresa. O que a doutora Priscila dá de dicas para isso? A gente volta já já. SOS Vale do Ribeira. A Assembleia Legislativa de São Paulo está arrecadando doações para as vítimas das enchentes. Você pode doar alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza nos postos de arrecadação que estão nas portarias do Palácio 9 de Julho em horário comercial. Colabore. SOS Vale do Ribeira. Nós paulistas sempre fomos solidários. Nunca nos negamos a ajudar os nossos irmãos de outros estados e até de outros países. Agora é hora de ajudarmos os nossos irmãos do Vale do Ribeira, aquela região importante de São Paulo, sofrida e que está sofrendo agora as consequências desastrosas de uma grave enchente. Apelamos a todos os paulistas para que mandem gêneros alimentícios não perecíveis, para que mandem agasalhos, para que mandem vestimentas, para podermos socorrer os nossos irmãos do Vale do Ribeira. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre cuidadores de idosos. A gente até falava aqui no intervalo que o cuidador ele é formado não só para cuidar de idosos, mas também de pessoas enfermas, independente da idade, crianças, né? Em alguns momentos você pode quebrar uma perna, e de repente precisar de alguém para te ajudar, mas a gente está traçando mais essa realidade na questão dos idosos, exatamente porque o país está envelhecendo. E eu deixei uma pergunta para a doutora Priscila sobre as noções básicas que esse cuidador tem que ter, no caso de uma emergência. De repente, o cuidador não sabe que tem um telefone de emergência, um hospital perto, e também a questão das referências. Se uma pessoa não for buscar uma agência ou um serviço especializado, como é no caso da Cláudia, e de repente a referência, que tipo de questionamento ela tem que fazer, esse cuidador que foi indicado, para ela ter segurança na contratação, por exemplo? Eu acredito que quando
você vai colocar uma pessoa na sua casa, é muito importante você buscar referências. Para cuidar de uma outra pessoa, então, assim, é fundamental, né? Eu acho que, claro, empresas como essa que a gente está vendo aqui, elas cercam mesmo de todos os cuidados. Quem não Porque tem... ela é responsável por ele, Sim, né? exatamente. Quem não tem essa possibilidade, eu sim indico que procure saber aquela pessoa, tenha indicações, procure outras famílias onde essa pessoa já trabalhou, se cerque desses cuidados antes de contratar. Ao contratar, deixar esclarecido, como se fosse um contrato mesmo, como gostaria que fosse, quais os cuidados que gostaria que tivesse com aquele idoso. Quanto às questões técnicas, eu acho que importante é sempre, se tratando de um idoso ou de uma pessoa enferma, doente, eu acho que é sempre importante ter noções básicas mesmo, saber as reações daquele doente, quando ela deve acionar um serviço de emergência, uma ambulância. A família sempre tem que estar ciente nesses casos, porque isso pode acontecer dentro de casa, né? Então, sempre ter esse conhecimento de quem chamar na hora que deve chamar, isso deve ser bem tratado antes de contratar esse cuidador. E tem aquela coisa, às vezes a família, sem colocar aqui nenhuma polêmica, esconde, né? Com medo que a pessoa não vá aceitar o emprego, ou esconde que o velhinho é violento, esconde que o velhinho faz xixi na cama, né? Porque são coisas que, de repente, afastam o profissional daquela casa. Isso pode acontecer também, né, Cláudia? Acontece. É interessante que nós recebemos a descrição, geralmente por telefone, né? Um membro da família que liga querendo ele conhecer. é ótimo, não dá problema nenhum. Ele fala ótimo, mas a nossa enfermeira, independente das informações que são úteis, sim, a enfermeira vai fazer a anamnese, ela vai conhecer e nós vamos olhar o ambiente. Porque realmente nem sempre é a mesma coisa, a família tem, às vezes, uma dificuldade em aceitar aquela nova condição, então fica meio complicado. Complicado, é interessante. Com relação ao que você estava falando sobre emergências, né, quem acionar, nós já minimizamos esse problema, ou solucionamos, melhor dizendo, que nessa pasta que acompanha o paciente, que eu desenvolvi, tem uma parte ali que é justamente para emergências. Então, precisou acionar um SAMU, você tem